O silêncio é um poder que a maioria não sabe usar da maneira correta. Acreditam que alguns dias focado já dará certo, que é só ficar quieto e já é o suficiente. Pensam que basta se isolar por completo que tudo dará certo. Mas nenhuma estratégia é eficaz se você só usa a mesma estratégia e ainda de forma exagerada. Sem pensar muito no automático, é necessário equilíbrio, mentalidade e pensamento único para se adaptar. Um treino individual. É essencial que você absorva a lição para adaptar em seu caminho, não levando tudo ao pé da letra. Por isso, quer aprender agora 6 atitudes que te trarão respeito e seriedade, dominando o seu caminho individual? Então vamos ao que interessa. A ausência. Quando sentir que precisa pensar, quando necessitar de ar puro para organizar os seus pensamentos, não tenha receio de dar alguns passos para trás. Simplesmente se ausentar. Não a ponto de se isolar por completo, mas abdicar de conversas, manter uma presença mais do que só discreta, e sim quase que uma postura indisponível, onde você se ausenta de fato, e não dá opiniões, nem explicações, não discute, nem marca muita presença. Você apenas fica na sua solitude, até se curar, ou até gerar o valor necessário para finalmente voltar ao seu rumo. Afinal, nem sempre você conseguirá fluir ou forçar a barra. Você deve descansar de vez em quando, repor suas energias ou simplesmente desacelerar, sair desse ritmo exagerado, dessas dores de cabeça à toa. E para todas essas questões precisa da ausência, do ato de não interagir, nem aparecer, nem dar acesso demais à sua vida para os outros. E claro, não ficará preso em uma caverna, óbvio, mas permanecerá em um posicionamento de negar o que é desnecessário e ser indisponível para tudo aquilo que não tem valor ou não está na mesma direção que você quer estar. Sem marcar a presença, sem confirmar demais, sem compromissos, apenas você, e o seu progresso, a sua paz, o seu tempo. Às vezes é só disso que precisa, para se resetar um pouco e também gerar valor. Afie o seu raciocínio. Gostaria de um pensamento rápido, respostas mais certeiras, um julgamento decente, que enxerga as coisas com clareza em relação às circunstâncias ao seu redor, tendo uma análise boa e uma reflexão profunda e detalhada. Toda essa qualidade mental, tudo isso a mente faz, desde que você treine a sua mentalidade para atingir esse nível. E para essa situação, deve certamente agregar métodos para afiar o seu raciocínio. Treinar a sua dicção, por exemplo, para não enrolar as palavras. Ler o necessário para estimular a sua criatividade e lógica. E, claro, ter conversas consigo mesmo, seja em voz alta e sozinho, ou escrevendo, para que você mesmo interprete os seus pensamentos. Pois pode parecer besteira, mas pense bem. Você não usa o seu raciocínio para praticamente tudo? Pois é. Então cadê o treino? Onde está o seu objetivo de desenvolver a sua razão e consciência para que melhore em todas as áreas da sua vida? Pense nisso, porque se não afiar a mente, a tendência é apresentar sempre o mesmo nívelzinho, permanecendo no mesmo lugar e nos mesmos resultados. Seja simples, não medíocre. Tenha pouco, mas valorize o que tem. Fale menos, mas fale com convicção e eficácia. Aproveite a simplicidade, porém sem barulho, sem excessos medíocres. É assim que se vive a vida, andando pelo simples e se afastando de tudo o que é ordinário. Pois você não precisa de altos valores, de um amplo valor monetário,
Tendo o essencial já está ótimo. Te livra de dores de cabeça. Mas tendo o essencial ainda assim, os desejos, o impulso, as vontades excessivas, todos esses elementos ruins da vida tentarão para o seu lado. Tentarão te dobrar, corromper a sua mentalidade, gerar dúvidas em sua cabeça, te fazendo pensar que precisa de algo que obviamente é desnecessário, te influenciando a lidar com situações e também pessoas que por algum desrespeito a si mesmo você vai lá e interage. Cuidado, porque mesmo trilhando o caminho simples ainda assim pode cair em tentações. Logo, foque sempre no essencial. E não dê ouvidos para coisas que até ontem você sabia que não eram necessárias. Até porque se você de forma consciente já determinou que é inútil, que não tem valor tal coisa, que é insignificante a situação, então mantenha essa decisão e não caia em dúvidas. Respeite o seu progresso. Você sabe que não adianta de nada se afastar dos excessos. Ficar uns dias quieto na sua, concentrado em algumas tarefas, e do nada interromper isso tudo com uma nova distração, ou uma nova tendência, influência, relação, que seja. Dias em si apenas não mudarão em nada. Por exemplo, se você ficar uma semana treinando o seu corpo e depois uma semana comendo mal e na preguiça, não alcançará progresso algum, porque além da atitude, o que importa de fato é a constância. Você ser constante em pensamento, mentalidade e postura é o que de fato vale para qualquer progresso na sua vida. Portanto, se for para ficar sozinho, em silêncio, discreto e focado, que seja de uma maneira onde você mantenha essa direção até o fim. Porque se você acha que alguns dias fazendo tal coisa já resolve, está bem enganado. É necessário meses para adquirir e definir resultados concretos. Logo, respeite o seu progresso. Pare de fazer corpo mole, pare de se enganar acreditando que já conseguiu o que queria depois de alguns dias seguindo a regra. Entenda, ou você leva a sério os seus objetivos mantendo a constância, ou nada irá para frente. Enxergue brechas. O que as pessoas não fazem? Quais são os erros que mais cometem? Como você pode superar e inovar, não só em relação aos outros, mas em relação a si mesmo? Essa mentalidade de procurar espaços para ultrapassar e expandir o seu domínio é uma forma de pensar que certamente te fará enxergar inúmeras brechas, sejam profissionais, em conversas ou em relações sociais no geral, pois as pessoas vivem errando e deixando passar oportunidades, cometem erros tolos, criam problemas bobos, não resolvem aquilo que seria fácil de resolver caso prestassem bem a atenção. E nesses deslizes dos outros, você deve ser observador e silencioso o suficiente para perceber e, em vez de entregar a sua vantagem, apenas ficar quieto e se aproveitar. Para prejudicar os outros, não, de jeito algum. Para simplesmente agarrar a oportunidade para si, melhorar as suas habilidades e potencializar os seus ganhos. Sem pisar na cabeça de ninguém, sem prejudicar alguém. Apenas garantir suas vantagens porque uma coisa é fato. Se você chegasse para a pessoa e dissesse a ela sobre o erro, ela provavelmente brigaria contigo, ou não aprenderia. Pois boa parte das pessoas gostam dessa miséria. Elas pensam que não, mas gostam de permanecerem em um nível medíocre. Então, em situações como essas, foque em se superar, em enxergar o que todo mundo vê, mas não enxerga o suficiente para compreenderem. Porque quando você atinge essa mentalidade e aproveita as brechas, você de pouco em pouco avança o seu rumo e se diferencia, obviamente tornando-se mais valioso e interessante do que os demais, que permanecem anos cometendo os mesmos erros de sempre. Aliás, hoje em dia as pessoas não sabem nem o básico mais.
cometem erros simples de matemática ou estragam toda a situação porque não souberam fazer o que era fácil. Então apenas se certifique de fazer esse básico, porque só de dominar o básico você já garante uma boa vantagem em relação aos outros atualmente. Não fique frustrado com idiotices. Não adianta achar injusto ou se irritar com gente idiota. Esse pessoal que discorda de você por qualquer coisa, só pelo ato de discordar, com o intuito de provocar ou por pura ignorância, ou o tipo de indivíduo também que faz brincadeiras tolas, não leva a sério o trabalho e te obriga praticamente a fazer mais do que deveria para sustentar as idiotices desse tipo de gente, para que você ainda não se prejudique. O ponto é, o mundo é injusto em inúmeras etapas da sua vida. E infelizmente você terá que lidar com muita maturidade e sabedoria diante da ignorância dos outros. Evitar responder, ou fingir ser tolo para evitar desavenças, ou até mesmo concordar, só para que não te perguntem nada ou que parem de te encher o saco. E veja bem, isso não é covardia ou passividade, pois não interessa o que vão achar ou pensar de ti. Desde que você saiba se distanciar dessa gente e se desvincular, mantendo-se em paz e ficando na sua, melhor será para você. Porque você só terá o foco e o espaço necessário para avançar e deixar essa gente para trás quando definir um caminho tranquilo e sem ninguém te enchendo o saco. Agora, se resolver bater de frente toda hora, discutir, se explicar ou reclamar, no fim você só dá voltas e mais voltas ao redor da idiotice alheia, o que só te cansará e não trará nenhuma vantagem, entende? Portanto, permaneça em silêncio. Dê um jeito de ficar na sua ou de evitar o máximo de incômodos, porque mantendo seu desempenho você sobe de nível. Já esse tipo de pessoa permanece no mesmo lugar sempre, então, eventualmente, você se livra dessa ignorância e domina a circunstância com a sua sabedoria. Basta reservar as suas energias para as suas obrigações, em vez de gastar com desavenças ou gastar a sua paciência se irritando à toa. Inclusive, quanto mais rápido aprender a lidar com a mediocridade dos outros, melhor, porque acredite, você sempre topará com alguém assim, em algum instante da vida, infelizmente. Mas caso lide com maturidade, rapidamente se livrará. Porém, caso permaneça nessa teimosia de não aceitar bem e reclamar do idiota, mais idiotas irão te incomodar. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. Se gostou do vídeo, deixa aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal e tá esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito e não custa nada também, beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.